e vejo o cuidado e o carinho que os irmãos têm pelo nosso pastor e que querem sempre saber como é que ele está, como é que ele tem passado. E eu quero dar notícia, para que todos os irmãos saibam como é que o nosso pastor está a recuperar. Ele fez a cirurgia na segunda-feira, na quarta-feira ele já foi para casa. Os médicos, claro, disseram ele tem que estar em total repouso durante bastante tempo. Agora, perto de 3 semanas a um mês, ele tem que estar em repouso absoluto, não pode se mexer muito, nada de movimentos muito bruscos, nada de levantar pesos. Mas ele está contente, ele está consciente que tem que ser este esforço agora para que ele possa estar restabelecido, a sua saúde possa estar intacta, para que ele possa continuar a servir o Senhor da melhor maneira. Então, ele agradece muito as vossas orações, ele está muito feliz também por receber o carinho dos irmãos, a preocupação, e ele de certeza que está a ver também agora o culto, e ele pode saber também que os irmãos têm um grande carinho por ele. Amém? Então, eu agradeço muito as orações por ele, e que Deus possa continuar a abençoar a sua vida. Amém. Também dar algumas notícias do trabalho que tem sido feito do evangelismo. Irmãos, tem sido espetacular o trabalho que está a ser feito. Nós começamos na quinta-feira com o trabalho de rua. Nós temos feito agora algumas campanhas e nós fomos para a rua um pouco inexperientes também. A primeira vez assim mais sozinhos, indo para a rua. E claro, Satanás ele quer travar de toda a maneira efetivo, e nós vimos que ele não estava contente e ele tentou parar-nos, mas nós fomos na força do Senhor, e com Deus ninguém pode nos parar. E nós fomos, e nós falamos, e irmãos, nós temos tido um feedback espetacular. As pessoas estão atentas, as pessoas estão receptivas a receber o Evangelho. Por isso é uma hora espetacular para nós partilharmos o Evangelho, tanto na quinta-feira, tanto no sábado, tantas pessoas que puderam ouvir sobre Jesus, sobre o que Ele tem feito na nossa vida e como Ele pode transformar a vida das pessoas. Amém? Então, agora peço aos irmãos para abrir comigo em Romanos 5. Romanos 5, e eu vou ler unicamente um versículo 12. Romanos 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Até aqui. Irmãos, hoje eu venho falar de alguma coisa muito interessante, entre aspas, alguma coisa que tem dominado a humanidade durante séculos e séculos. Algo que tem dominado vidas, tem destruído vidas e que ainda hoje prevalece neste mundo e reina neste mundo. Irmãos, algo que começou há muitos anos atrás, logo no início, na criação. E eu gostava de voltarmos um pouco atrás, voltarmos um pouco à parte da criação. Nós sabemos que Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas, Ele criou este ambiente espetacular que é a terra, e Ele criou o homem e a mulher para estarem em comunhão com Deus. Esse era o propósito, o principal propósito, era para que eles estivessem em comunhão com Deus. Agora, houve alguma coisa que aconteceu que destruiu esse plano. Houve alguma coisa. Eles tiveram que tomar uma decisão. Eles tiveram que escolher algo. E sabem, nesse momento o homem foi posto à prova para ver por onde é que eles decidiam, o que é que eles queriam, qual era realmente qual era o seu propósito. Então eles decidiram mal, sabem? O homem decidiu mal no Jardim do Éden. Ele escolheu desobedecer a Deus, ele escolheu desafastar-se de Deus, e com isso toda a humanidade foi afetada por um vírus. Esse vírus chama-se pecado. Esse vírus infestou a humanidade de tal maneira, começou em Adão e Eva, e ele tem-se propagado pela humanidade de tal forma que tornou-se numa epidemia de escala mundial. E ele tem afetado homens e mulheres por todo o mundo. E sabem, essa epidemia, esse vírus, ele alimenta-se das nossas escolhas erradas. Sabem, quando nós decidimos mentir, quando nós decidimos roubar,
quando nós decidimos fazer alguma coisa errada, agredir, nós estamos a alimentar esse vírus que está implementado dentro do nosso corpo. Ele reproduz de uma forma tal que quanto mais nós alimentamos esse vírus, que é o pecado, mais fome esse vírus tem. Mais força ele tem para dominar o nosso pensamento. Mais força ele tem para dominar o nosso corpo e levar a fazer coisas que às vezes nós já nem controlamos e nós já nem reconhecemos nós próprios. Leva-nos a fazer coisas terríveis e cada vez mais a alimentar-se, destruindo o ser humano de tal forma que muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas entram em tentativas de suicídio porque não dá para viver mais daquele estado. Porque esse vírus espalhou-se de tal maneira no seu corpo que ele já não tem mais controle sobre as suas decisões e eles só escolhem errado, escolhem mal e só querem fazer coisas erradas aos olhos de Deus. Isso tem perdurado por gerações e em gerações. Nós temos visto, já através da Bíblia, nós podemos ver situações em que esse vírus propagou-se de tal maneira que Deus teve que eliminar uma porção de pessoas da terra. Nós vemos em Sodoma e Gomorra. Aquelas cidades estavam tão contaminadas de tal maneira que Deus mandou vir fogo do céu e destruiu aquelas cidades por causa daquela grande epidemia que estava a haver naquele lugar. Nós temos outros casos em que praticamente todo o mundo estava já infestado e Deus, na sua misericórdia, levantou um homem para construir uma arca e inundou todo o mundo para tentar novamente, através de uma família, restituir, trazer com que eles não tivessem tão afetados por esse vírus, tendo comunhão com Deus. Mas sabem, nada não resultou, porque o homem continuou a alimentar esse vírus. O homem continuou a alimentar o pecado nas suas vidas. Ele continuou a fazer o que era errado perante os olhos de Deus. E hoje nós temos visto que é tão natural que já ninguém dá conta que isso acontece. Hoje na nossa sociedade está tão infestada pelo pecado que ninguém dá conta já o que é certo, o que é errado. Já ninguém dá conta de que é tão natural alimentar estes vícios como na prostituição, alimentar estes vícios no roubo. Que às vezes nós pensamos, se eu roubar uns tojos de lápis lá do meu trabalho não faz mal, eles têm lá tantos. Mas isso é roubar, é tomar posse de alguma coisa que não é nossa. E aí nós estamos a alimentar esse vírus. Agredir outra pessoa. Hoje nós não vimos tantas pessoas que se agridem, que há uma violência, que a polícia tem que intervir. Tornou-se de tão forma habitual que as pessoas reagem na agressão em vez nas palavras. Tornou-se tão habitual que as pessoas nem acham estranho. Se acontecer alguma coisa, aqui a gente parte para a tareia e pronto, resolve-se aqui a situação. Tornou-se tão natural na nossa sociedade que ninguém acha estranho. Já há casas de prostituição, já há casas a vender drogas. É tudo natural, é tudo fácil. É tudo para alimentar esse vírus e cada vez mais alimentá-lo. Porque esse vírus tomou tanto conta da humanidade que ele já não tem mais escolha se não ser alimentar esse vírus. Alimentar a vontade que esse vírus tem. E sabem, Deus está a olhar. E Deus está a ver todas estas coisas que estão-se a passar. E sabem, numa altura em que também a sociedade estava praticamente igual ao que está hoje, que era natural pecar, era natural fazer coisas erradas, ninguém dava conta, comer-se até fartar-se, havia até sítios próprios que era para haver, para vomitar, que era para poder voltar a comer, era natural haver a bulimia, era uma coisa natural, não haver o controle sobre a alimentação, sobre o prazer de comer, em que as pessoas faziam glutonaria. Era natural, havia sítios próprios até para as pessoas irem vomitar. Vejam só, tornou-se tão natural que eles fizeram sítios em que podiam fazer isso.
Aquilo, naquela altura já estava tão natural, estava tão infestado, estava tão propagado, que as pessoas nem davam conta. Mas sabem, nessa altura em que a situação estava pior, Deus olhou para o mundo. E Deus, na sua misericórdia, compadeceu-se do mundo. E sabem, e Ele não pôde ficar de mãos atadas, Ele não pôde ficar com as mãos paradas, Ele não pôde ficar sem ação perante o que estava a acontecer à sua criação, que Ele tinha criado com tanto amor, com tanto carinho, estar-se a destruir desta maneira, sendo infectado por este vírus de tal forma que Eles já não tinham controle sobre si próprios. Deus não conseguia já suportar a situação em que estava a acontecer. E sabem, diz na Bíblia assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque sabem, esse vírus estraga a vida da pessoa em tal escala que leva à morte eterna, para sempre. E Deus não podia permitir isso. Deus não queria permitir isso, não pode ser. E sabem, Ele quis trazer um antibiótico para as nossas vidas. Ele queria trazer de alguma forma uma solução para as nossas vidas. Alguma coisa que anulasse completamente este vírus na nossa vida. O seu filho, ele teve que vir à terra. Ele teve que viver aqui neste mundo. E sabe, ele nasceu como homem também. Ele também tinha lá a sementinha do pecado também lá na sua vida. Mas sabem, ele tomou uma escolha em que ele nunca pecou. Ele nunca alimentou o vírus. E sabem, e por causa disso, ele teve uma vida perfeita. Como mais ninguém conseguiu. Porque, irmãos e querido amigo, tenha certeza, todos nós pecamos. E destituídos estamos da glória de Deus. A própria Bíblia diz, todos nós pecamos. Em certas circunstâncias sempre nós pecamos. Não vale a pena. Pode pensar, não, eu sou muito bom, eu nunca pequei. Todos nós pecamos. Não seja na nossa mente, seja com a nossa boca, seja nós insultando os nossos próprios pais, seja nós não seguirmos os conselhos dos nossos pais, desobedecendo os nossos pais. Todos nós fazemos alguma coisa errada perante Deus. E por isso todos nós estamos infectados com esse vírus de tal maneira que não havia maneira, se não fosse o seu filho viesse cá mostrar como viver, como andar nesta terra, porque ele mostrou como é que era, como é que podia-se viver sem esse vírus, como é que se podia estar nesta terra sem alimentar esse vírus. E digo-vos, irmãos, é muito difícil viver sem alimentar esse vírus. E quanto mais a gente alimenta, mais ele quer. Mais eu quero. E nós crentes não estamos afastados, não estamos ainda completamente eliminados desse vírus. Muitas vezes nós também temos que nós vigiarmos para que nós não sejamos, que nós não alimentamos esse vírus. Porque se nós dermos uma brecha na nossa vida, se nós dermos apenas, dizemos, é só desta vez. Irmão, não é só desta vez, vai ser desta vez, vai ser da próxima e vai ser ainda a seguir, porque o vírus vai pedir mais e a gente não vai conseguir dizer não, porque o vírus está a começar a ter cada vez mais força. Pois é. E nós não vamos ter mais controle. E quando nós demos conta, já está a nossa vida toda estragada, porque este vírus estraga a nossa vida. Digo, estraga, não traz nada de bom. Mas sabem, Jesus veio a esta terra. Se ele tivesse só vindo aqui, tivesse vivido naturalmente, sem pecar, mesmo assim não havia um antibiótico para nós. Sabem? Porque diz que, lá em Romanos 5,12, diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E por isso também a morte entrou. E por isso todos nós pecamos. Todos nós. Mas também diz, Romanos 5,18, diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
através de Jesus, que Ele viveu nesta terra, sem nenhuma falha, sem nunca ter alimentado aquele vírus, Ele teve que suportar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Ele teve que sofrer todas as condenações que o vírus traz à nossa vida. Ele teve que sofrer em nosso lugar. E por isso, Ele morreu numa cruz por nós. Ele foi humilhado por nós. Ele foi chicoteado. Ele foi maltratado. Ele foi gozado. Ele cuspiram na cara dele por amor a nós, irmãos. Por amor a nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar para quê? Para nos dar um antibiótico, para nos dar uma solução, para dar alguma coisa à nossa vida, para limpar a nossa vida deste vírus que só destrói. Ele teve compaixão de nós. Ele amou-nos de tal maneira que Ele teve que se entregar naquela cruz por nós, sofrer em nosso lugar. E Ele, morrendo naquela cruz, Ele ganhou o antibiótico para a nossa vida e por isso nós temos uma solução para a nossa vida e nós já não temos mais que sofrer, nós não temos mais que viver alimentando este vírus, nós não temos mais que viver debaixo do domínio que este vírus traz à nossa vida. Há uma solução para nós, há uma solução para a nossa vida, há uma solução para o teu problema, há uma solução para aquilo que tenta atormentar a tua vida, seja a tua família que está-se a destruir, seja o teu casamento que está a destruir-se também, seja o problema de saúde, há a solução para a tua vida. Jesus, Ele comprou com a sua vida a solução para a tua vida. Amém. Ele pagou na cruz esse antibiótico para a nossa vida. Mas sabem, diferente de todas as religiões no mundo, que é isso que faz único o cristianismo, Jesus não somente morreu. Porque sabem, o pecado, que é este vírus, ele leva à morte. E Jesus morreu, consequência desse vírus também, que ele teve que morrer. Mas sabem, ele venceu a morte. Ele venceu o vírus na sua forma total. Ele venceu a morte. E por isso Ele hoje vive para todo o sempre. Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou da morte e Ele vive para todo o sempre. E por isso nós temos acesso a Deus novamente. Amém. Aleluia. E graças a Ele, hoje nós podemos ter acesso a este antibiótico para a nossa vida. Hoje nós podemos ter acesso a este antibiótico para que nós possamos não mais sofrer desta maneira. Porque a vida sem Cristo, a vida sem Jesus, é um sofrimento constante. É um sofrimento constante. É o stress do trabalho, é o stress da escola com os testes, é o stress da vida alheia, é o stress em casa com a família, os problemas, as contas para pagar. É tanta coisa que este mundo que está dominado por este vírus faz uma pressão tremenda na nossa vida que nós não conseguimos suportar. Mas em Jesus há uma paz que excede todo o entendimento. Há uma alegria que excede todo o entendimento. Há um amor que preenche a nossa vida, que não há mais como mais nenhum amor neste mundo. Não há amor que este mundo possa dar igual ao amor que Jesus nos deu. Amém. E sabes, tu hoje podes ter acesso também a este antibiótico para a tua vida. Tu hoje podes ter também acesso à solução para a tua vida. Basta tu aceitar Jesus na tua vida. Basta tu receberes de graça este antibiótico na tua vida. Ele já fez tudo. Não há nada que tu possas fazer mais. Não dá para comprar com o teu dinheiro. O teu dinheiro não vale nada para comprar este antibiótico para a tua vida. Não há nada que tu possas fazer, nenhuma prece, pagar nenhuma promessa que vai fazer com que tu tenhas solução para a tua vida. Somente em Jesus, somente através de Jesus tu podes ter acesso a este antibiótico. Por isso eu hoje quero te convidar. Aceita Jesus na tua vida. Aceita o sacrifício de Jesus por ti. Aceita este antibiótico à tua vida. Deixa Jesus limpar todo o vírus que há na tua vida. Deixa Ele limpar todo o teu pecado. Porque nós temos tanta coisa, tantas falhas. Mas sabes, mesmo com as nossas falhas, Ele nos amou na mesma. Aceita este amor por ti. E eu queria terminar. Esta vida pode consumir a tua vida. Este vírus só traz sofrimento, só traz tristeza. Ela só tira a paz que nos leva a alimentar este vírus. Mas em Jesus tu tens uma solução.
E eu queria te convidar, se tu queres receber este Jesus nesta noite, é a tua oportunidade. Tu podes ter acesso a este antibiótico. Tu podes ter acesso à salvação da tua alma. Tu podes ter acesso ao céu, que só há através de Jesus. Só há acesso aos céus através de Jesus. Não há outro nome que nos leve ao céu. Se tu hoje queres receber esse Jesus na tua vida, faz apenas um sinal com a tua mão. E a igreja está orando. Faz um sinal com a tua mão. Se tu queres receber este Jesus, tu tens ouvido falar hoje. Ele morreu por ti, Ele sofreu por ti. E Ele te amou. Ele sofreu porque Ele te amou. Aceita Jesus nesta hora. Levanta a tua mão em sinal de reconhecimento em que tu queres receber Jesus na tua vida. Basta um sinal, basta um reconhecimento e Ele vai entrar na tua vida. Ele vai te trazer este amor. Ele vai te dar uma paz, uma tranquilidade que tu nunca sentiste antes. Basta fazer um sinal. E eu gostava de orar por ti. Alguém nesta noite quer receber Jesus na sua vida? Amém. Então, eu queria só dizer mais uma coisa. Sabe, irmãos? Por mais que nós já tenhamos recebido Jesus na nossa vida, mas muitas vezes nós podemos entrar em falha. Mas muitas vezes, como nós já vimos hoje de manhã, a nossa muralha, se ela não estiver bem feita, ela vai abrir, vai haver rachas que vai poder entrar. Vão poder entrar coisas à nossa vida que vão destruir a nossa vida. Vai haver situações na nossa vida que, se nós não pusermos nas mãos de Deus, o pecado vai poder entrar na nossa vida. Nós vamos falhar. E se nós não reconhecermos essa falha, se nós deixarmos, não faz mal, é só uma vez, não vai ser só essa vez. E quando tu deres conta da tua vida, tu já vais estar tão enliado em tantas coisas que tu já nem te vais lembrar da igreja, tu já nem vais lembrar dos teus irmãos, tu já nem te vais lembrar de Deus. Mas deixa que reconhece o pecado na tua vida. Reconhece alguma falha que tu tenhas cometido e entrega nas mãos de Deus diariamente. Porque muitas vezes nós falhamos diariamente, nós falhamos, seja nosso pensamento, seja às vezes sem querer até nós podemos dizer alguma coisa contra o nosso irmão. E já aí nós estamos a alimentar esse vírus. E esse vírus pode novamente, depois nós já temos tomado esse antibiótico, se nós não tivermos precaução, esse vírus pode voltar a ter força na nossa vida. Se nós não tivermos cuidado, é muito fácil. Basta dar uma migalha que ele começa-se a desenvolver e nunca mais para. Por isso, irmão, tenha cuidado. E isso é também para mim, que eu não sou diferente dos irmãos. Tenhamos cuidado. Porque o Satanás vai estar à espera para tentar derrubar a nossa vida e eliminar todas as bênçãos que Deus tem-nos dado. Amém? Então eu gostava de terminar neste dia orando por nós, para que Deus possa nos proteger, possa guardar-nos, que nós possamos tomar o antibiótico diariamente, para que nós nunca mais tenhamos que sofrer, de viver nesta tristeza que é o pecado. Amém? Os irmãos querem fazer isso comigo? Vamos ficar de pé. Já estamos há muito tempo sentados, começa também a criar raízes, nós muito tempo sentados, o corpo habitua-se à cadeira e é um caso sério. Vamos entregar as nossas vidas na mão de Deus, para que Deus possa cuidar